E o computador pode trazer muitos benefícios às crianças. Na escola ou em casa, essa ferramenta já é quase indispensável na formação dos pequenos. Para falar mais desse assunto, nós convidamos a coordenadora pedagógica do Comitê para a Democratização da Informática, Eliane Abel. Uma boa tarde, Eliane. Boa tarde. Boa tarde. O fato de ter computador na escola, isso já é garantia de ensino de qualidade ou não, Eliane? Olha, o computador, ele é visto como uma ferramenta na aprendizagem do aluno. Ele é uma ferramenta auxiliar do professor. Só o fato de ter computador em uma escola não garante a qualidade do ensino daquela escola. Vai depender muito do professor. É como se a gente equipasse uma sala com um quadro bom, com carteiras boas, mas não deixasse o professor de lado. Então, o computador, ele depende muito do uso que o professor faz. Então, a gente mede a qualidade do ensino de uma escola não pelos equipamentos que ela tem, mas o uso que ela faz desses equipamentos. É necessário ter um orientador, seja na escola ou em casa, para que essa criança realmente aprenda e não faça uso indevido desse computador? Com certeza, uma criança ou um adolescente, eles sempre precisam de orientação, eles estão em uma fase de formação e a gente sempre tem que orientar esses adolescentes, essas crianças para o uso do computador, como a gente orienta para o uso de qualquer uma outra ferramenta. Então, a gente sempre dá essa dica para os alunos, porque eu não posso deixar uma criança, um adolescente usar a internet, por exemplo, porque assim como tem muita coisa legal na internet, ele vai encontrar conteúdos que não são apropriados para a idade dele. E ele só vai saber que isso não é apropriado para a idade dele à medida que tem um adulto orientando e falando para ele que esse conteúdo não é adequado para ele, que existem outros conteúdos em que ele pode acessar na internet. E ele só vai conhecer esses outros conteúdos à medida que eu vou passando esse conteúdo para ele, que o adulto vai passando e vai orientando com ele. Então, nós damos essa dica de que se o pai não sabe navegar, aprenda a navegar junto com o seu filho. E navegue sempre com o filho para saber onde ele está entrando. Porque às vezes a gente vai procurar fazer uma busca, por exemplo, num site de busca e aparecem coisas que não são adequadas. E se o pai está ali orientando, fala, olha, esse site não é adequado para você. E ali ele já vai orientando a criança ou adolescente a entrar em sites adequados para a idade dele. Quando se fala na educação dos pequenos, será que está havendo uma ênfase muito grande nos joguinhos? Porque em casa, quando você abre o computador para eles, a primeira coisa que eles querem é um jogo. E aí fica meio complicado, né, a gente lidar com isso. Esse é um risco que a gente corre usando o computador tanto na escola quanto em casa, porque nós é que temos que dar esse uso correto do computador, dessa ferramenta para a criança. Quando nós apenas instalamos um jogo e deixamos a criança jogar, é muito cômodo para o adulto deixar a criança jogando. Mas nós temos também que orientar a criança que existem outras coisas que podem ser feitas no computador. Eu posso usar um editor de texto, por exemplo, com a criança. Esse editor de texto ele vai corrigir a palavra errada, então a criança ela vai começar a escrever corretamente a partir desse editor de texto, né? Porque o que acontece, se eu deixo a criança usando apenas jogos no computador, ela vai ter o computador como um videogame sofisticado. E não é essa a intenção nem da escola, nem do uso do computador. Que ele usa o computador em seu uso pleno mesmo. A gente nota que hoje muitas crianças têm dificuldade em se relacionar com os outros, em conversar. Isso também poderia estar ligado justamente ao tempo de uso, ao tempo que essa criança fica na frente do computador? Quando o uso do computador ele é em excesso, qualquer coisa em excesso não faz bem para uma pessoa. Então, cabe aos pais delimitarem esse tempo que a criança fica na frente do computador. Porque ela tem que ter o espaço dela pesquisar na internet, dela usar o computador, mas ela também tem que ter esse tempo de usar o computador, de se relacionar com as outras pessoas, não um relacionamento virtual, um relacionamento pessoal, que é muito importante na formação do caráter dessa criança. Ela tem que ter um tempo para ela brincar, ela tem que ter o tempo dela estudar e se relacionar com a família também. Só o computador não é muito legal para a criança ficar muito tempo na frente do computador. Ela deixa de lado outras coisas e ela não vai ter uma vida saudável. O que fazer então as pessoas que querem ter mais informações sobre programas que devem utilizar, enfim, o que é recomendável? O CDI Paraná, nós temos uma cartilha, nós elaboramos uma cartilha orientando pais e professores quanto ao uso do computador. Essa cartilha está disponível para download no nosso site, é www.cdipr.org.br/cartilha. Nesse site vocês vão fazer o download da cartilha. Na cartilha nós damos dicas para os pais, para os professores, de como navegar com segurança na internet, de como navegar com responsabilidade. Também tem dicas de sites tanto para pais, professores, quanto para crianças e adolescentes também. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Obrigada pela participação, uma boa tarde. Boa tarde.